Olá, iremos iniciar nosso primeiro vídeo da disciplina Políticas Públicas e Legislação Educacionais da Educação Básica. Vamos pensar um pouco sobre o que seria a legislação e políticas educacionais. Habilidade exercida no trato de relações com vista na obtenção dos resultados desejados. Essa legislação, ela vive politicamente e reconhece como sujeito histórico ter consciência que a história é feita por homens e mulheres no processo de viver em sociedade. Somos formas de perceber e sentir, são maneiras de relações com o tempo, proporcionar associações de ideias, recriá-las de acordo com a pertinência da época para dar conta das demandas pertinentes. Caracteriza-se por ações e intenções com os quais os poderes ou instituições públicas respondem às necessidades de diversos grupos sociais. Então, políticas públicas. Nós temos que pensar na Constituição Federal, na Constituição Estadual, na Constituição Municipal e a Lei Orgânica. Surgimento dessas políticas. Então, nós temos aqui as demandas sociais, as conquistas sociais, as necessidades vitais de grupos coletivos, opções políticas e partidárias, que tudo isso dá origem, às políticas públicas. Então, essas políticas, elas são processos conjuntos de decisões e ações orientadas para um objetivo. Essas ações são desencadeadoras de atores que pretendem lidar com algum problema que é público, portanto, políticos, públicos, não refletem somente intenções, mas ações que visam transformar uma realidade. As políticas públicas, vamos fazer uma reflexão. As políticas partidárias, ações que terminam com o mandato do dirigente público. Observem, reflitam, inclusive, as imagens. As políticas públicas, ações de desenvolvimento que ficam com a comunidade. A operacionalização das políticas. Nós temos que pensar em programas, planos e projetos. Vamos pensar sobre isso, esses atores públicos, quem são eles? A questão política e a questão burocrática. A questão do privado, são os empresários. O trabalhador, estamos falando da questão do privado e do público. E dos agentes internacionais, a mídia. Tudo isso nós estamos refletindo, algumas dinâmicas dessas relações. Precisamos também pensar sobre os recursos financeiros. Os recursos para a educação, é indispensável refletir a questão das finanças, que é oriunda da Constituição de 1988, essa Constituição é federal. Tratamento mais detalhado no título 7º, Recurso Financeiro, artigo 68 a 77 da LDB. Vamos visualizar um pouco quando nós estamos falando sobre a parte financeira para a área da educação. A Constituição Federal de 1934, nós estamos percebendo aqui, olha, a União 10%, Estado 20%, município 10%. A Constituição Federal de 1937, esses recursos não estavam disponibilizados. 46, 10% para a União, 20% para o Estado e 20% para o município. E assim vai sucessivamente. Então, vamos poder aqui falar também sobre 1988. 18% para a União, 20% para o Estado e 20% para os municípios. Então, eu acredito que teremos que também fazer uma reflexão sobre o Fundeb. Financiamento para toda a educação básica com os seguintes objetivos: promover a
equalização de recursos, contribuir para a universalização, reduzir a desigualdade, assegurar profissionais na área da educação, assegurar condições para a criação do piso salarial profissional nacional para todos os trabalhadores da educação, o fundo do âmbito educacional, subvínculo para todos os recursos de impostos e transferências federais, estaduais, municipais, destinado à educação, para a educação básica. E essa vigência, por 14 anos, de 2007 e 2014, 60% dos recursos para o pagamento dos profissionais de educação ativos, criação de piso salarial nacional para os trabalhadores da educação, união corresponsável pela educação básica, caso a medida do valor per capita no Estado não atinja a média nacional da Federação, completará os fundos estaduais. Então, dando continuidade, o Fundo Único de Natureza Contábil, repasses financeiros automáticos, distribuição de recursos proporcional ao número e ao custo dos alunos em cada etapa e modalidade da educação básica. Abrangência, creche, pré-escola, ensino fundamental e médio e suas modalidades. Ingresso de recursos e matrícula de forma progressiva. Então, nós temos também alguns acordos internacionais que vamos destacar. Por exemplo, o da ONU, Organização das Nações Unidas, criado em 1943. Nós temos também a questão do Banco Mundial, Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento. É interessante pensar na Unesco, tá? Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef. Temos também, e é significativo falarmos sobre a didática magma, que quer dizer arte universal de ensinar tudo a todos. Sempre foi uma necessidade da área da educação, fazer com que os alunos possam construir conhecimentos. E essa didática universal, ela procura pontuar essas questões para que todos possam se apropriar do objeto do saber. Então, vamos refletir um pouco mais sobre o método deve seguir os seguintes momentos. Tudo o que se deve saber deve ser ensinado. Uma das primeiras reflexões. Qualquer coisa que se ensine deverá ser ensinada em sua ampliação prática, ou seja, não adianta só a questão teórica, tem que unir a teoria e a prática para que o aluno possa aprender a aprender, segundo Perrenot. Deve-se ensinar de maneira direta e clara. Rubem Alves acredita que a pessoa só pode aprender a partir do momento que ela faz uma reflexão. E aí a aprendizagem pode acontecer. Ensinar a verdadeira natureza das coisas partindo de suas causas. Explicar primeiro os princípios gerais. Falando sobre essa questão dos princípios gerais, nós podemos falar um pouco sobre Piaget, que fala dos campos conceituais. Você só pode aprender quando você tem uma base, campos conceituais. Então, o professor precisa aprender a contextualizar para que o aluno possa aprender a aprender. A primeira bandeira definida por Anísio era a garantia do ensino para todos. E tudo isso, esse manifesto, contém os fundamentos pedagógicos da nova escola.